E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Vasco da Gama está prestes a dar um importante passo em sua gestão ao se aproximar da renovação contratual com Ryan, jovem promessa que atualmente defende a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. O contrato do atacante, que vai até o fim de 2025, está em processo de negociação para ser estendido, uma medida que reforça o compromisso do clube em assegurar o futuro de suas maiores joias. Segundo informações do portal GE, as conversas entre o Cruzmaltino e o staff do jogador estão avançadas e seguem em ritmo positivo. Essa movimentação do Vasco ganha ainda mais relevância devido ao crescente interesse de clubes europeus no talento de Ryan. A Fiorentina, da Itália, acompanha de perto o atacante, assim como equipes de Portugal e o Lyon, da França, ligado ao investidor John Textor. A possibilidade de perder um atleta tão promissor para o futebol internacional aumenta a urgência da diretoria em concluir a renovação o quanto antes. Ryan tem mostrado sua qualidade em campo durante o Sul-Americano Sub-20, onde atuou nas duas primeiras partidas sob o comando de Ramon Menezes. No entanto, o torneio também trouxe um episódio polêmico. O jovem denunciou ter sido vítima de racismo por parte do goleiro boliviano Fabián Pereira, que teria o chamado de macaco e feito gestos imitando o animal. O caso gerou indignação e levantou o debate sobre o combate ao racismo no futebol. Enquanto isso, o Vasco adota uma postura estratégica ao priorizar as renovações de contratos de atletas importantes e cujos vínculos estão próximos do fim. Além de Ryan, outros nomes como Paulinho, Jair, Puma Rodrigues, Vegetti, Léo Jardim e Paet também estão em processo de negociação para garantirem sua continuidade em São Januário. Fábio Carille, técnico do Vasco, também não poupou elogios ao jovem atacante. Após a goleada por 4-1 sobre a Portuguesa RJ, o treinador destacou o potencial de Ryan e revelou que já havia assistido a partidas anteriores do jogador. Segundo Carille, o atleta apresenta qualidades valiosas, como boa movimentação e presença diária, características essenciais para um atacante moderno. Em suas palavras, Carille afirmou: "A gente tem um menino da seleção que eu assisti contra o Bahia, o Ryan. Eu assisti contra o Bahia, um jogo que ele fez interessante, um cara que tem jogo por baixo, com presença diária. Espero por ele aqui para que seja essa opção e a gente possa conhecer mais de perto." O entusiasmo do treinador só reforça a importância de manter o atleta no elenco. Com o futuro de Ryan em jogo, a diretoria do Vasco trabalha para equilibrar o desejo de segurar sua joia e o desafio de driblar o assédio europeu. Os próximos capítulos dessa negociação prometem ser decisivos, e a torcida vascaína acompanha de perto, ansiosa para que o jovem atacante permaneça como uma das principais promessas do clube. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos últimos dias, uma notícia tem gerado muita especulação entre os torcedores vascaínos: a possível volta de Germán Cano ao Vasco da Gama. O argentino, ídolo da torcida cruzmaltina, após brilhar em sua passagem pelo clube, estaria mais uma vez na mira de seu ex-time. E o que seria um retorno aclamado pela massa vascaína, poderia agitar o mercado da bola e trazer uma reviravolta inesperada. Cano, atualmente no Fluminense, fez história no Vasco ao marcar 43 gols em 2 temporadas, se tornando um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do clube. Sua saída em 2020 foi marcada por muito carinho e respeito da torcida, que sempre o reconheceu pela sua qualidade de finalização e seu faro de gol. Desde então, o atacante se consolidou como um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, com destaque para sua incrível temporada de 2022, quando foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. No entanto, a especulação sobre seu retorno ao Vasco não vem sem desafios. Cano enfrenta uma fase instável no Fluminense, com lesões e dificuldades táticas que afetaram seu desempenho em 2024. Apesar de suas conquistas, o argentino não conseguiu repetir o brilho das temporadas anteriores, o que abre uma janela para novas possibilidades. O Vasco,
por sua vez, segue em busca de um nome que agregue qualidade ao elenco e que, além disso, traga uma identificação instantânea com a torcida. A dúvida que paira no ar é: será que Cano tem vontade de retornar ao Vasco? Ele mesmo afirmou em algumas entrevistas que nunca descartaria a chance de voltar, mas o contexto atual é muito diferente daquele de sua saída em 2020. O clube está em um processo de reestruturação e Cano precisaria ser um pilar fundamental para que o time voltasse a brigar por títulos importantes. No Fluminense, ele continua sendo um dos maiores ídolos da história recente, o que torna sua saída ainda mais improvável, mas não impossível. Germán Cano é um atacante conhecido por sua impressionante frieza diante do gol e pelo seu senso de posicionamento, características que o tornam letal em qualquer situação dentro da área. Ele não precisa de muitos toques na bola para marcar, mas quando a oportunidade surge, Cano tem um domínio absoluto sobre a finalização. Seu estilo de jogo é baseado na inteligência, na antecipação dos movimentos da defesa adversária e na calma para concluir com precisão. Essa capacidade de estar no lugar certo na hora certa é um dos motivos pelos quais ele é tão reverenciado pelos torcedores, especialmente os vascaínos, que viveram intensamente seus gols e conquistas. Além disso, sua personalidade dentro de campo é algo que se destaca. Cano é um jogador com grande autocontrole, sempre calmo, até nos momentos mais decisivos. Sua postura é a de um líder silencioso, que, ao invés de gritar ou demonstrar grande emoção, prefere deixar sua qualidade técnica falar mais alto. Esse comportamento, que transita entre a humildade e a eficácia, faz com que seja uma referência positiva para os mais jovens do elenco. Seu comprometimento e foco no trabalho diário são qualidades que podem ser extremamente valiosas para o Vasco, especialmente em um período de reconstrução e adaptação do time. Se Cano de fato retornar ao Vasco, ele pode ser o tipo de jogador que contribui de várias formas além dos gols. Fábio Carille, o treinador, é conhecido por sua postura tática e por buscar times sólidos defensivamente, mas também prontos para explorar as transições rápidas. Cano se encaixaria perfeitamente nesse sistema, pois, além de ser um excelente finalizador, é um jogador que sabe se posicionar de maneira eficiente para aproveitar cruzamentos e passes rápidos. Sua experiência internacional também seria um diferencial importante para o grupo, trazendo maturidade para os jogos decisivos e ajudando a orientar os mais novos. Com sua experiência de artilheiro, Cano poderia ainda ser um grande exemplo de como um atacante deve atuar dentro de um sistema coletivo. Ele tem o dom de fazer o time jogar para ele, sem, no entanto, depender apenas de jogadas isoladas. Carille, que tem a reputação de montar times muito bem organizados, poderia utilizar o argentino não apenas como um finalizador, mas também como alguém capaz de desorganizar as defesas adversárias com seu posicionamento e suas movimentações sutis. Assim, a contribuição de Cano para o Vasco não se limitaria aos gols, mas também ao impacto no coletivo e na maneira como o time seria capaz de explorar seu talento dentro de um modelo de jogo disciplinado e eficaz. A verdade é que o futuro de Germán Cano ainda é incerto, mas o simples rumor de um possível retorno ao Vasco já desperta grande interesse e emoção nos torcedores. Resta saber se o atacante argentino conseguirá se recuperar de sua fase instável e se, quem sabe, essa nova fase da sua carreira poderá incluir um retorno triunfal ao clube que o consagrou. O que é certo é que, por onde ele passe, Cano continuará sendo uma das figuras mais marcantes do futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.